Sábado, 28 de outubro de 2023, eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para mais um vídeo do canal com o nosso segundo giro, com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama neste dia de hoje, sábado, 28 de outubro de 2023. Gostaria primeiramente de pedir para vocês, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá o like nesse vídeo, para o YouTube distribuir nosso vídeo para outros vascaínos, outros torcedores, outros amantes do futebol e dos esportes em geral. Compartilhe esse vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Vamos ajudar a crescer esse canal do Vasco. Eu sou Vasco desde que eu nasci, eu sou Vasco desde que eu me entendo por gente. E nós que nascemos Vasco sempre sentimos falta de mais espaço na mídia para falar do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. E nós que somos Vasco desde que nascemos, sabemos do porquê disso, sabemos de toda a história desde lá de trás. E com essa nova mídia da internet, aqui será um canal que vai falar do Vasco para a torcida do Vasco, de vascaíno para vascaíno, feito por um vascaíno. Somos 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Essa imensa massa do Vasco, a qual eu tenho profundo respeito e também muito orgulho de fazer parte dela. Então, pessoal, como eu falei, sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para o nosso segundo giro com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama neste dia de hoje, sábado, 28 de outubro de 2023. E a notícia que sai é a seguinte, pessoal, sobre Pablo Verratti, o nosso pirata da colina. Sem marcar há 4 jogos, Verratti perde chances claras no Vasco. Artilheiro do time no Brasileirão, centroavante vive um momento de seca. E técnico Ramon Dias chama atenção para a parte anímica do elenco após derrotas. O artilheiro do Vasco, notícia segue. O artilheiro do Vasco no Campeonato Brasileiro vive um momento de seca. Pablo Verratti passou em branco nas últimas 4 rodadas e perdeu chances claras, principalmente nos 2 últimos jogos, nas derrotas para Flamengo e Internacional. Antes do jejum, Verratti havia marcado 7 gols em 9 jogos, inclusive foi eleito craque do Brasileirão no mês de setembro. O momento ruim, notícia segue, o momento ruim não é por falta de oportunidades, ainda que o setor de criatividade do Vasco também não viva grande fase. Verratti finalizou 14 vezes a gol nos últimos 4 jogos. A pior participação do argentino foi no empate sem gols contra o São Paulo, em que chutou apenas uma vez. Aí vem finalizações de Verratti nos últimos 4 jogos. Contra o São Paulo, 1 finalização. Contra o Fortaleza, 5 finalizações. Contra o Flamengo, 3 finalizações. Contra o Internacional, 5 finalizações. Metade das finalizações de Verratti foi defendida pelos goleiros adversários. A notícia segue. Enquanto a outra metade não foi em direção ao gol. Nas principais chances, poderia ter impedido as derrotas do Vasco para o Flamengo e para o Internacional. No clássico foram 2 cabeceios perigosos, um em cada tempo. Aos 16 minutos do primeiro tempo, após cruzamento de Paia, Verratti ganhou, deu Wesley no alto e cabeceou sem força no meio do gol, facilitando a defesa de Rossi. Já aos 21 minutos da etapa final, Lucas Piton cruzou e o argentino finalizou de peixinho à esquerda do goleiro do Flamengo, que dessa vez operou um milagre. Já contra o Internacional, a torcida ficou na bronca com Verratti nos minutos finais. Aos 44 minutos do segundo tempo, Paulinho arriscou de fora da área, a bola desviou e sobrou para o argentino na área. O centroavante se enrolou com a bola
e chutou fraco para Rocher defender. Notícia segue. O momento preocupa o técnico Ramon Dias, que entende a importância de trabalhar a questão anímica do elenco para o jogo contra o Goiás. O treinador espera aumentar a confiança do Vasco e de Verratti para o confronto decisivo deste domingo às 16 horas contra o Goiás na Serrinha. Amanhã, Vasco e Goiás, uma final, uma decisão. Vasco e Goiás amanhã às 16 horas na Serrinha. Eles têm que ganhar, o Vasco tem que ganhar de qualquer jeito. Uma outra notícia aqui que sai, pessoal, que é a seguinte. Sobre o zagueiro Léo Pelé. Vaiado em derrota para o Internacional, Léo tem titularidade em xeque no Vasco. Estou trazendo essas notícias aqui, pessoal. Achei importante trazer porque é o seguinte. São até então, dois pilares da equipe do Vasco que estão indo mal, estão num momento ruim. Léo Pelé e Verratti. Isso explica os últimos jogos do Vasco, a queda de rendimento e o Vasco não conquistar os pontos que precisava. E o Vasco está na zona de rebaixamento e esses jogadores precisam melhorar para amanhã, pois o Vasco precisa vencer amanhã. Os jogadores precisam entender isso. A torcida vai cobrar, tem que cobrar, e esses jogadores precisam melhorar o rendimento e ajudar o Vasco a obter essa vitória amanhã. O Vasco tem que ganhar amanhã e sair da zona de rebaixamento amanhã. Vasco ganhando amanhã do Goiás e o Santos perdendo para o Corinthians na Neoquímica Arena. Jogo também amanhã às 18h30, do Vasco às 16 horas. O Vasco sai da zona de rebaixamento amanhã. Então estou trazendo essas notícias. A torcida do Vasco tem que cobrar esses jogadores. Os jogadores precisam dar essa resposta amanhã, urgente. Vaiado em derrota para o Internacional, Léo tem titularidade em xeque no Vasco. A atuação do zagueiro gera críticas da torcida em São Januário. Michael corre por fora. Além da mudança forçada com a suspensão de Paulinho, o Vasco pode ter outras novidades contra o Goiás no próximo domingo, amanhã. A atuação de Léo Pelé contra o Internacional rendeu vaias da torcida em São Januário, com toda a razão a torcida do Vasco. O segundo gol do Internacional, a maneira que o Léo Pelé vai no lance é bizarro, é bizonho, horroroso. A atuação do Léo Pelé contra o Internacional, horroroso. A atuação de Léo Pelé contra o Internacional rendeu vaias da torcida em São Januário e pode provocar uma alteração na zaga. Eu alteraria, eu viria com o Michael amanhã. Michael jogou muita bola contra São Paulo e São Paulo e Fortaleza, e para mim, na minha opinião, não tem coincidência. O Vasco não levou gol em nenhum dos dois jogos. O Vasco não levou gol contra o São Paulo e não levou gol contra o Fortaleza. Notícia segue. Torcedores do Vasco criticaram o desempenho de Léo, que falhou no segundo gol do Internacional, perder duelo físico para Ener Valencia e afastar mal a bola quando teve a oportunidade. Entregou na boa para Buxos dar passe para o atacante colorado entrar na área e marcar. Notícia segue. Não foi o único lance que irritou a torcida. O zagueiro perdeu outras disputas com Valência e teve alguns problemas técnicos no jogo. Como uma furada aos 8 minutos do primeiro tempo. Já não tinha ido tão bem no clássico contra o Flamengo, com muitos erros de passes. O momento e as vaias que começaram ainda no primeiro tempo podem abalar o psicológico de Léo e virar preocupação para Ramon Dias, que avalia mudança na zaga. Michael, que cresceu de rendimento com o treinador, está na cola em busca de mais oportunidades. Eu viria com o Michael amanhã, Michael e Medel na zaga. Na minha opinião, eu viria com Michael e Medel amanhã na zaga. Titular na vaga de Medel contra o Fortaleza, Michael foi um dos melhores jogadores do Vasco em campo. Nas últimas 2 rodadas ficou no banco,
mas corre por fora para jogar contra o Goiás. Por outro lado, Léo não foi o único jogador com atuação ruim em São Januário. O trio de meio-campistas, Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho, também foi mal. Gabriel, Peck e Verrete não renderam na frente. A mudança no Vasco deve ir além da escalação. Notícia segue. Ciente de que terá que fazer mudanças táticas e de peças no Vasco, Ramon Dias iniciou nesta sexta-feira a preparação para o jogo contra o Goiás. Com trabalho regenerativo para os titulares, o treinador só terá o sábado para treinar no campo antes de viajar para Goiânia, onde joga às 16 horas amanhã, domingo, na Serrinha, Vasco e Goiás. Uma final, uma decisão para o Vasco. Tem uma outra opção também, pessoal, que é a seguinte, Michael e Medel, como eu falei, né? Na minha opinião, eu viria com Michael e Medel na zaga. A entrada do Michael, mas sem sair, como o Paulinho está suspenso, foi expulso no último jogo contra o Internacional, derrota por 2-1 na última quinta-feira em São Januário. O Paulinho foi expulso e desfalca o Vasco amanhã. Poderia também simplesmente fazer... Michael entra no lugar do Paulinho, a zaga fica com Michael e Léo, e o Medel vai para a cabeça ali da área, jogar ali na proteção na zaga ali como o volante. Também tem essa opção, entendeu? Ao invés do Michael entrar na vaga do Léo Pelé e fazer a zaga com o Medel, o Michael entrar na vaga do Paulinho. E aí a zaga fica Michael e Léo e o Medel de volante ali na frente da zaga, protegendo a zaga. Quis trazer essas duas notícias, como eu falei. Na minha opinião é importante que isso explica a queda de rendimento do Vasco nos últimos jogos. O Vasco está estagnado na tabela, 2 jogos sem somar pontos, 4 pontos nos últimos 4 jogos, 33% de aproveitamento, afundado na zona de rebaixamento, as quedas de rendimento de Verrete e de Léo Pelé. Esses jogadores precisam reagir para amanhã. O torcedor do Vasco tem que cobrar, esses jogadores têm que entregar. É inadmissível o Vasco ir para mais um rebaixamento, sendo que esse ano é um projeto com dinheiro. Um projeto no qual foi investido quase 150 milhões de reais em contratações. Eu não me lembro de um time com esse investimento ser rebaixado. É inacreditável o Vasco ir para mais um rebaixamento e dessa vez, como eu falei, não me lembro com esse fato, que eu não me lembro de ver outro time com esse investimento altíssimo ser rebaixado. Seria um completo absurdo. O Vasco não conseguir ser melhor do que 4, o Vasco só precisa ser melhor do que 4 times no campeonato. Ficar na 16ª posição e escapar do rebaixamento, que é nosso grande objetivo esse ano. Para ano que vem, com reposições pontuais no elenco. Agora eu já estou até questionando isso. Muitos vídeos aqui do canal eu vim dando a minha opinião, reposições pontuais no elenco, já que montamos uma base na janela de transferências desse ano, com jogadores que foram contratados na janela de transferências desse ano. Eu já estou revendo essa minha opinião. Porque depois da última atuação, a última atuação do time do Vasco, a postura do time do Vasco no último jogo, derrota por 2-1 contra o Internacional em São Januário, ligou um sinal de alerta, foi um choque de realidade. Já estou me questionando que o Vasco precisa de se manter na Série A e na próxima janela contratar jogadores. Por exemplo, o Payet, por exemplo, não é a cereja do bolo. Então contratar a cereja do bolo na próxima janela de transferências para o ano que vem, pois o Payet não é a cereja do bolo, e outros jogadores que venham para ser titulares dessa equipe do Vasco. Então, essa é a minha opinião. Então, pessoal, uma outra notícia que sai, que é a seguinte: Vasco e Botafogo aí, né? Essa novela aí, Vasco e Botafogo.
Jogo do dia 5 de novembro, que agora passou para o dia 6 de novembro, que a notícia é a seguinte: Polícia Militar autoriza Vasco e Botafogo em São Januário, mas na segunda-feira, no dia 6 de novembro, não mais no dia 5 de novembro. Por causa da final da Libertadores no dia 4 de novembro, no sábado que vem, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro proíbe realização de clássico no Estado do Rio de Janeiro no mesmo fim de semana. Essa é a notícia que sai. A Polícia Militar, a notícia segue. A Polícia Militar autorizou a realização do clássico entre Vasco e Botafogo no estádio de São Januário, mas desde que seja na segunda-feira. O jogo está marcado para 5 de novembro, domingo, um dia após a final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors no Maracanã. O Vasco e a FERJ já foram informados pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro sobre a decisão. O órgão concluiu, notícia segue, o órgão concluiu o planejamento especial para a final da Libertadores e, por questão de segurança, proibiu a realização do clássico entre Vasco e Botafogo em qualquer estádio do Estado do Rio de Janeiro no domingo. Pode ser nem no Raulino de Oliveira em Volta Redonda, no Estado do Rio de Janeiro. A CBF agora que se vire. O Vasco já queria o jogo para segunda-feira. O jogo estava marcado para domingo por causa da senhora TV Globo. A senhora TV Globo e CBF agora que se virem. O jogo era porque a Globo queria transmitir o jogo em TV aberta no domingo, porém a Polícia Militar proibiu. O jogo será na segunda-feira, então a CBF que se vire e reagende esse jogo do Vasco para segunda-feira. Esse jogo será na segunda-feira. Esse jogo será na segunda-feira, no dia 6 de novembro, em São Januário. Notícia segue. A presença de torcedores argentinos na capital para a decisão entre Fluminense e Boca Juniors vai demandar um trabalho especial da PM. Pessoal, não se assustem com esta informação. Estão sendo esperados 100 mil argentinos. Estão sendo esperados 100 mil argentinos no sábado para o jogo Fluminense e Boca Juniors, final da Libertadores. É por isso que está todo esse plano de segurança envolvendo esses jogos. Você imagina o Rio de Janeiro sendo invadido por 100 mil argentinos. É isso que está sendo esperado. Notícia segue. Nesse momento, o clássico está marcado para o Raulino de Oliveira. Não será mais no Raulino de Oliveira. Será em São Januário, na segunda-feira, dia 6 de novembro. Mas como a decisão aponta que também não poderá ser realizada em Volta Redonda, o Vasco espera receber ofício da PM para enviá-lo à CBF, pedindo a alteração do clássico para segunda-feira em São Januário. Em reunião na última quarta-feira, o clube argumentou com a PM que o clássico entre Vasco e Botafogo não tem registrado ocorrência nos últimos anos, diferentemente do que ocorre em jogos contra outros rivais no Rio de Janeiro. Além disso, o time alvinegro estaria de acordo com a mudança para São Januário. Então, pessoal, eu vou trazer mais atualizações. Já trouxe outros vídeos no canal falando sobre esse assunto e vou estar trazendo mais atualizações. Nós estamos chegando aqui ao final do vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá o like nesse vídeo. Compartilhe o vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Estamos chegando ao final do vídeo. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Vamos vencer amanhã, meu placar para amanhã, 1-0 Vasco amanhã, gol de Verratti, o nosso pirata da colina. Então, como eu falei, sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estamos chegando ao final desse vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tamo junto e saudações vascaínas.